Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Geografia. E hoje teremos uma edição especial que vai tratar sobre furacões. Sim, tão falado, né? Furacão Irma, que tá aí, já assolou várias ilhas, né, da região do Mar do Caribe, na América Central, e tá chegando aí aos Estados Unidos, causando, né, muita preocupação em todas as pessoas que ali moram. Hoje estou contando aqui com um auxílio. Obrigada, Renan. Pedi pro meu irmão, tá, gente? Isso é um material que veio no livro de física e eu pedi para ele acabou me dando. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a formação dos furacões e por que, né, esse fenômeno atmosférico ele é tão temido, ele é tão destrutivo. Bom, vamos falar também hoje um pouquinho sobre a diferença entre furacão e tornado. São diferentes, tá? E vamos tentar entender. Tem como evitar? Se não tem como evitar, o que se pode fazer? Tá bom? Essa é a ideia, então, do nosso programa de hoje. Fique com a gente. Vamos lá, então. Vamos começar falando um pouquinho sobre as diferenças. Eu gostaria de já iniciar esse vídeo já tirando uma dúvida. Furacão é igual a tornado? Não. A resposta é não. Por quê, gente? O furacão e o tornado, eles têm princípios semelhantes, né, na forma de iniciar o processo. Porém, eles são formados em regiões diferentes. O furacão, por exemplo, ele é formado sobre as águas oceânicas, ou seja, a área de formação dele, ele vai começar uma corrente de convecção justamente sobre um oceano, que vai estar com a temperatura mais elevada, ok? Já o tornado, ele tem uma formação em terra. Então, o tornado é um fenômeno local, tanto que muitas das vezes a gente vê em períodos, né, épocas que são sujeitas mesmo a tornado, quando já há uma diferença de temperatura muito grande. Então, normalmente, quando a gente está saindo de uma estação muito quente e entrando numa estação mais fria, então é muito comum acontecer tanto os tornados quanto os furacões em períodos quando a gente está saindo do verão, né, e caminhando para o outono. Okay? Então, esses, por exemplo, nesse mês de setembro, para o hemisfério norte, é um mês muito comum de se acontecer, né, tanto os furacões quanto os tornados. Primeiramente, a gente vai falar dos furacões. Eles ocorrem, né, vamos colocar assim, eles estão começando agora. Esses furacões, como que eles se formam, gente? O oceano, ele vai estar na temperatura mais elevada, consequentemente, por quê? Tá no verão, né, maior quantidade de radiação, né, de raios solares chegando ali, então a água do oceano começa a evaporar, tá mais quente. Em compensação, o continente, que também está aquecido, se a gente pensar em calor específico, né? A terra e a água consegue guardar um pouquinho mais. Mas o continente, da mesma forma que ele se aquece mais rápido, ele também resfria mais rapidamente. Então, assim, a temperatura no continente, ela começa a cair, enquanto que no oceano a gente continua com aquela evaporação, porque a água tem um maior calor específico, ela consegue guardar mais tempo calor. Como é que a gente faz para guardar essa questão de calor específico, né? Para lembrar disso? Lembra, por exemplo, nadar à noite. Não é comum durante o dia a água da piscina, do mar tá gelada e à noite ela tá um pouquinho mais quentinha? Pois é, a água consegue guardar mais esse calor. Então é mais ou menos isso que vai acontecer no nosso planeta. Então o oceano está muito mais quente e, consequentemente, as áreas que estão, né, naquele posicionamento ali, elas vão começar a atrair esses ventos. E aí, o que vai gerar? Lembra da corrente de convecção? Você, meu aluno de sexto ano, de sétimo, enfim, né, que já estudou comigo. Essa corrente de convecção, gente, como que ela vai acontecer aqui? Ela vai acontecer no ar. Parte, né, mais próxima do Sol, ela vai estar mais quente. A gente vai ter, então, um processo de evaporação. Consequentemente, esse ar mais quente, no caso aqui carregado de umidade, porque aqui no furacão ele foi formado sobre o oceano. Então, o ar muito quente carregado de umidade. Quando chega nas camadas mais altas, né, da atmosfera, ele vai resfriar e vai descer. Então, olha só, uma célula de convecção começa a se formar nessa região. Porém, contudo, entretanto, essa célula, gente, ela começa a ser tão rápida que ela sai da posição vertical, como eu estou fazendo aqui, né, tentando mostrar com o meu dedo, e ela passa para horizontal, porque é como se estivesse trocando ar quente, ar frio, ar quente, ar frio, ar quente, ar frio. Então, vocês entenderam? Ela sai desse sentido na vertical e começa a trocar calor, né, essa diferença de temperatura, na horizontal. Olha o que eu estou formando aqui, gente. Uma espiral. Então, é assim que é formado um furacão. Okay? E é assim também que é formado um tornado. Mas, Renata, o furacão destrói muito mais do que o tornado. Sim, gente. Enquanto o tornado ele é pontual, ele é local. Tanto que é comum nos Estados Unidos haver os caçadores de tornados. São aquelas pessoas que saem, né, de caminhonete, com câmera, e saem filmando, né, o tornado passando assim na frente delas e eles vão filmando ali.
Já o furacão a gente não consegue, por quê? O furacão ele tem uma dimensão de quilômetros, né, gente? Então, assim, de uma ponta a outra do furacão, você tem quilômetros, 180, 200 quilômetros de distância. Então, assim, é uma massa muito grande. Enquanto o tornado é pontual, ele tem alguns metros. Então, né, você consegue desviar. Não vamos questionar a questão, né, que agora do poder destrutivo. O furacão é muito maior. O tornado também causa destruição, ok? Mas o que eu queria chamar a atenção seria esse processo de formação. Tá? Então, para haver situações onde ocorram tanto tornado quanto os furacões, que é o que está acontecendo agora, né, nos Estados Unidos e naquela região do Caribe, a gente tem que pensar que o furacão ele tem um poder destrutivo maior, porque a área de formação dele é no oceano, então ele leva além dessa diferença, né, de temperatura que vai causar esses ventos que vão ultrapassar mais de 100, chegando aí quase 200 km por hora. A gente vai falar um pouquinho também das categorias. Eles levam a chuva junto, porque estão cheios de umidade, ok? Então, primeiramente, era isso que eu queria chamar. Bom, para chegar a essa explicação de por que esse furacão iria então em direção ao continente, eu vou precisar de usar esse planisfério. Vou sumir aqui um pouquinho, mas pelo menos tentar demonstrar a vocês. Essa seria a região da área de formação dos furacões, né? Então, eles vêm em direção, por exemplo, né, aqui à América Central, aos países insulares e também pegando aqui o sul dos Estados Unidos, sudeste dos Estados Unidos. Aí muitos de vocês estão se perguntando, e por que esses furacões não iriam, então, para a África e para a Europa, por exemplo, que eles vêm em direção? Então olha só, gente, aí nós vamos pensar nos ventos alísios, que seriam aqueles ventos que vão seguir a direção oposta ao movimento de rotação da Terra. Por quê? A Terra gira, gente, de oeste para leste, então ela está vindo nesse sentido. Consequentemente, a camada de ar vai sendo jogada para o sentido contrário. Então, vocês entenderam? Os furacões, eles são jogados nessa direção. É por isso que um furacão que se forma no Atlântico, ele nunca vai vir para a Europa, muito menos para a África. Ele sempre vai vir nessa direção oposta, porque a Terra está vindo nesse sentido, então os ventos estão sendo jogados nessa direção. Então, os furacões são empurrados. Neste caso aqui, então, para a América Central, né? E para o sul aí dos Estados Unidos, ok? Só uma outra curiosidade, furacões também acontecem em outras regiões do planeta, tá, gente? Como é o caso aqui no Japão, só que ele vai levar o nome de tufão, né? E aqui também no sul, né, no sudeste, no sul da Ásia, ele também é comum de acontecer. Pegando essa questão da classificação dos danos causados, né, pelos furacões, essa categoria aqui do Saffir-Simpson, que é uma das categorias, tá, gente, utilizadas. Então, a gente vai ter furacões de categoria 1 ao 5, tá bom? Danos mínimos até aos danos máximos, aí no caso, catastróficos. A velocidade mínima, gente, de um furacão de categoria 1 seria 119 km, seria o mínimo. E quando a gente chega num furacão de categoria 5, de evento, né, catastrófico, a velocidade vai chegar a mais de 250 km por hora. Tá? Nessa ilustração aqui, a gente tem, por exemplo, a altura máxima que as ondas iriam alcançar. Na categoria 1, tá? Então, você tem aqui como se fossem essas casas, né? Essas partes residenciais mais próximas ao litoral. Categoria 2, 3, na 4. Então, olha o dano também material que já vai sendo causado, né? Aqui. E até a categoria 5, que seria uma destruição maior. Olha onde, gente, que o mar consegue avançar, né? Então, fazendo essa comparação. Okay? Bom, aí uma curiosidade, né, que alguns de vocês devem estar pensando aí, poxa vida, e não há chance desse furacão vir para o Brasil? Bom, não. A princípio, por ele estar sendo formado no hemisfério norte, e é interessante, né, a gente ressaltar que pela força, né, o efeito de Coriolis, essa força faz com que os furacões do hemisfério norte, eles sigam, né, aqui tá até falando, no hemisfério norte, eles estão no sentido anti-horário, e no hemisfério sul, eles vão no sentido horário. Pensa no sentido do relógio, tá? Então, eles sempre vão seguir nesse sentido. Mas por quê? A Terra está indo de oeste para leste, não é isso? Então, a atmosfera está sendo jogada nesse sentido. Então, os furacões, eles vêm e fazem, né? O sentido vai ser o anti-horário no hemisfério norte e o sentido horário no hemisfério sul, tá bom? Aí, passando um pouquinho sobre isso. Então, não tem chance de chegar no Brasil, tá? A gente ainda não tem. Já aconteceu eventos, por exemplo, de ventos muito fortes no sul do Brasil, justamente em períodos que a gente está, né, trocando temperatura. Então, mais próximo dos meses entre março e maio, mais ou menos, que seria aí a saída do nosso verão, vamos dizer assim, passando para o outono. Tá? Foram ventos muito fortes, mas não chegaram à categoria, assim, para classificar como furacão. Tá? Mas é preocupante. Outra questão também, muitas pessoas acreditam que os furacões eles estão sendo potencializados, eles estão aumentando devido à questão de aquecimento global.
pela temperatura do planeta, né, tá ficando mais quente, consequentemente os oceanos estão ficando também com a temperatura mais elevada, e daí os ventos, né, essa proporção na formação aqui no caso dos ventos que vão formar, né, que vão gerar os furacões, eles estariam sendo potencializados. Pessoal, não tem nenhum estudo até o presente momento que confirme isso, tá? São teorias, são hipóteses, alguns cientistas defendem. Então, eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento de causa sobre isso, mas que pode ser uma tendência, pode. Inclusive, foi uma das justificativas que eu li a respeito quando a gente teve esses ventos muito fortes acontecendo, né, no sul do Brasil. Tenderam a classificar isso como se fosse uma consequência de aquecimento global, de interferência, né, das atividades humanas que estariam aquecendo o planeta, fazendo com que esses ventos ficassem cada vez mais fortes. Então, a probabilidade da gente ter furacão no Brasil. Mas, ó, nada confirmado, ok? São tendências, especulações sobre isso. Bom, e para finalizar, uma última característica que eu gostaria de chamar a atenção para vocês seria do formato desses dois eventos. Já que a gente está falando do furacão, vou comparar também um pouquinho com o tornado. Enquanto o tornado, como eu expliquei para vocês, é um evento pontual, né, um evento local, você consegue ver o tornado acontecendo ali. Então, assim, o tornado, tanto ele quanto o furacão, eles têm uma forma, né, de espiral e mais ou menos um funil, vamos dizer assim. O tornado, ele forma um funil direitinho, tá, gente? Então, assim, você vê o pontinho ali no chão onde o tornado tá passando, vai causando destruição, tá? Como, né, Hollywood, cinema, aí já demonstrou em alguns filmes que caracterizam esse evento aí, no caso, quando aparece um tornado. Agora, quando a gente vai falar de um furacão, gente, a parte, né, o furacão, ele gera, não sei se tá dando pra vocês perceberem aqui, mas é um tubo, né? Então, ele não chega a formar um funil, como é o caso do tornado. Então, o furacão, ele vai formar ali um cilindro mesmo. Isso faz com que, no meio dele, gere um buraco, né? Como a gente pode ver na imagem aqui. Aqui, eu vou até pegar, tá com outro livro aqui agora, deixa eu pegar ali. Quando a gente fala no furacão, a gente pensa, né, nesse formato. Inclusive, um chegando aqui, justamente, né, aqui é a península, né, na Flórida, nos Estados Unidos, as ilhas aqui, no caso, daquela região do Caribe. Então, olha só, fica um buraquinho aqui no meio. Gente, um buraquinho, vocês estão vendo o tamanho? Isso daqui, gente, você tem Orlando, Miami, isso é um estado dos Estados Unidos, né? Daqui a parte sul dos Estados Unidos. Olha o tamanho desse furacão. Então, assim, o tornado é pontual, ele nem apareceria nessa escala dessa imagem aqui de satélite, ele não iria aparecer. Então, nesse caso aqui, esse furacão, esse espaço que está aparecendo aqui, que é o que a gente chama de olho do furacão. E que muitas pessoas, quando vão fazer essa analogia com a vida, falam assim, nossa, minha vida está no olho do furacão. Tá errado. O olho do furacão é uma região de calmaria. Uma triste região de calmaria, porque muitas das pessoas, sem aviso prévio, acabam vindo a falecer e acabando de perder todos os seus pertences justamente por acreditar que assim que o furacão passa, não é que o furacão acabou, foi a primeira parte do furacão. Estão entendendo? É a frente dele. Ele está chegando naquele lugar. Aí, de repente, o céu abre, para-se os ventos, chuva, porque a região da calmaria é quando o olho do furacão está exatamente sobre aquela cidade, aquele bairro, né, aquele distrito ali, o que estiver acontecendo. Então, assim, as pessoas se enganam, acham que, ai, já acabou, o furacão já passou. Não, ainda tem a parte de trás do furacão. Então, do mesmo jeito, né, que ele passou arrebentando tudo nesse sentido, quando ele voltar, ele vai é como se ele estivesse jogando tudo pro outro lado. Então, as pessoas começam a tirar os tapumes que estavam ali, né, protegendo a casa, saem, porque tá com sol, não tem mais chuva, a pessoa acha que acabou. E, de repente, gente, né, dá mais um tempinho aí, dependendo da velocidade que esse furacão estiver caminhando ali sobre o território, sobre o continente, e volta a chover de novo, volta a chuva, né, volta vento, tudo com intensidade tanto quanto estava acontecendo naquela primeira vez. Mas dá para fazer alguma coisa? Dá para evitar? Não, gente, não dá para evitar, tá? É um fenômeno atmosférico, né, meteorológico, e as zonas no planeta onde elas já têm tendência a acontecer os furacões, elas sempre vão acontecer. O que dá para fazer é o quê? Tentar prevenir, né? Seriam os abrigos, tentar, no caso ali, como está acontecendo nesses países, né? Criar medidas de segurança, alertas meteorológicos, já preparar a população, porque no caso dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma nação muito mais rica, eles têm radares, eles têm um sistema de defesa muito melhor em comparação às ilhas que a gente vai ter ali no Caribe. Tanto que os dados que chegam após esses eventos, eles são assustadores. Enquanto, assim, você tem poucas vítimas fatais nos Estados Unidos,
você chega a ter, às vezes, dezenas de pessoas que vão falecer por conta desse furacão que acontece naquelas ilhas ali do Mar do Caribe. E por que isso acontece? Porque a maior parte daquelas ilhas, gente, economicamente falando, são países subdesenvolvidos, né? Ou eles têm um processo de desenvolvimento muito inferior em relação aos Estados Unidos. Então, é claro que a questão, né, da metodologia, dos cientistas e essas medidas, como eu disse agora, né, de alertas para tentar ajudar a população, são muito frágeis. Então, é muito incipiente. Não dá para ficar avisando as pessoas com certa antecedência. É diferente dos Estados Unidos. Então, a população dos Estados Unidos já está muito mais preparada e tem condições financeiras de arcar com esse sistema, né, de segurança para evitar a perda, né? E mesmo que percam, gente, a maioria das pessoas ali, elas têm condição de fazer um seguro, então depois eles repõem, né, tanto as perdas, no caso ali, eu tô falando de danos materiais, tá? Eles têm como repor isso depois. Diferente daquela população que a gente vai encontrar nessas ilhas que a gente tem ali no Mar do Caribe, que são populações mais pobres, já tem uma tendência quer dizer, tendência não, eles já não foram avisados, né? Muitos são pegos de surpresa, eles sabem que está para acontecer o furacão, mas eles não têm como evitar, eles não têm como procurar essa questão de abrigos, enfim. Então, danos materiais sempre vão acontecer. Por isso, algumas imagens, né, do que já aconteceu em algumas ilhas, que já está sendo mostrado aí na mídia. Tá? Mas é isso que eu queria chamar a atenção também, porque é um evento da natureza, tá? Mas ele acaba tendo danos, consequências materiais, né? Perdas humanas, infelizmente. Bom, gente, vou encerrar por aqui então. Espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor, que vocês tenham, né, gostado. E, como sempre, se inscrevam no nosso canal, para quem ainda não é inscrito. Deixe o seu like aí, né, para quem gostou desse vídeo. E um beijo para vocês. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, gente.